E agora, Deus foi trabalhando e eles começaram a mudar. E quando chega ali nos dias de Jesus, segundo eles, havia mais de 400 sinagogas. Onde o negócio está melhorando. Não, você vê. Nada com uma lutinha básica aí não dá uma ajustada nas pessoas, né? Ok, questão 10, foi, né? 44, página 44. Questão 9, o educador religioso Esdras. Agora ele vai falar especificamente do Esdras. Primeiro parágrafo, olha. Esdras nasceu na Babilônia durante o exílio de Judá, destacou-se como escriba e doutor da lei, ou seja, o ser chamado doutor da lei não era só porque ensinava, é porque o cara entendia do assunto, entendia do assunto. E ele foi um dos principais educadores dessa época. Nessa época ele foi um dos líderes. Ó. No 7º ano do rei Artaxerxes Longímano, recebeu a autorização para retornar a Jerusalém. Foi acompanhado por grande número de judeus que também estavam ali. Trouxeram consigo dinheiro e o material para reerguer o templo e estabelecer o culto sagrado. Então, além do que eles tinham, digamos assim, de conhecimento, de bagagem, de conteúdo para educar as pessoas, eles ainda trouxeram o material para erguer a sinagoga, digamos assim, erguer o recinto, né? Porque aí começa a ideia de escola instituída, entendeu? Então, quando se fala antes da Babilônia, a escola dos profetas não é escola, é apenas um grupo de pessoas que se reúnem em determinados lugares para aprender. E quando a Bíblia diz assim, ó, fulano se assentava diante de não sei o quê, os profetas estavam assentados e fulano diante deles, ou fulano, os profetas estavam assentados diante do ciclano, quer dizer que eles estavam assentados nessa mesma condição aqui, entendeu? Mesma condição, eles estavam ali e tinha alguém ensinando eles, entendeu? Então, escola instituída começa aqui. Então, antes disso aqui, o que tem é a reunião de pessoas, entendeu? Reunião de grupos. O cara precisa assim, o pai vai contratar alguém para educar o filho, dá para fazer? Dá, mas educa em casa. É o chamado preceptor, ou preceptorado, que eles chamavam antigamente. Esse, o preceptor, era o educador, mas o educador específico, da aula particular. E aula particular, filho, não tem como não aprender. Não tem como não aprender. O Aristóteles foi preceptor do Alexandre Magno, dos 11 aos 16 anos de idade. Então, o Alexandre Magno não passou a amar a sabedoria, a filosofia à toa. Foi muito bem educado para isso. Tá? E sempre deu certo. Então, aí você vê, mais uma vez, a escola sendo instituída. Página 45, questão 6. O ensino através da tradição oral. A tradição oral é a tradição da pré-escrita. O momento antes da escrita surgir, ou a escrita até já tinha surgido, mas a maioria não sabiam ler nem escrever. Então a educação tinha que ser oral, entendeu? Totalmente falada. E veja como é importante, porque as pessoas ouviam, precisavam decorar, entender e ensinar outros, e eles precisavam decorar, entender, para que assim a educação e o ensino passassem, entendeu? Só que aqui ainda tem pessoas, né, nesse caso aqui, pessoas que aprenderam a escrever, dominaram a escrita e assim ensinaram outros também. Ali no 3º parágrafo, a educação das novas gerações era feita principalmente de forma oral. Esse autor aqui, que é francês, eu não vou arriscar pronunciar o nome dele, quem quiser fique à vontade, explica que o conteúdo das aulas consistia de, letra A, capacitação profissional igual a do pai, ou seja, aprender um ofício, tradições nacionais e religiosas, ou seja, tudo aquilo que Deus fez, as obras que Deus fez, aí entra o Salmo 78 que nós mencionamos agora há pouco, prescrições divinas dadas aos antepassados, ou seja, as ordenanças de Deus, dadas a fulano, ciclano, Beltrano, Abraão, Isaac, Jacó e daí por diante. Tá? Fragmentos de literatura, como poemas de Davi sobre Saul e Jonatas, eram recitados ainda na época dos Macabeus. Os Macabeus já são aí do período romano, né? Eles já são do período romano. E existem os livros de 1º Macabeus, 2º Macabeus,
Se vocês não quiserem adquirir uma Bíblia católica para conhecer esses livros, dá para vocês comprar os apócrifos da Bíblia, para ter, foi publicado pela Fonte Editorial em 3 volumes. Bom, esses livros não são canônicos, eles não têm doutrina, por causa de não sabe quem escreveu, não sabe por que escreveu, não sabe para quem escreveu. E na época existia muita, digamos assim, muita gente que escrevia as coisas e daí colocava o nome de alguém que era um conhecido da Bíblia para, digamos assim, autorizar o seu escrito. Daí eram os livros chamados pseudoepigráficos. Às vezes a profecia é ruim, às vezes o autor é ruim, né? Então o autor é falso, às vezes a profecia é falsa, e daí por diante. Ou dá para vocês comprarem, né? Estou dizendo assim, não é a ordem, tá? A Bíblia apologética com apócrifos. A Bíblia apologética é uma das melhores que eu já li. Uma das melhores. A Bíblia apologética com apócrifos. Tem os apócrifos que não tem na nossa Bíblia normal e tem na Bíblia católica, que são livros não canônicos. E lá está 1 Macabeus, 2 Macabeus, Judite, Sabedoria de Salomão, Baruque e daí por diante. Lidos e comentados e o porquê que eles são refutados e não entraram na Bíblia como livros canônicos, como livros de regra. Bom? Bem bom. Beleza? Passamos à questão 6. Essa era a questão 6, né? E eu fui rápido nessa, pensei que tinha mais uma. Não tem mais nenhuma? Tá, e falta 2 minutos, tem que voltar e comentar agora. Não, brincadeira. Vamos corrigir? Questão número 1. A, D. D, né? Acontece. Número 1 é D. 2. D. 3. A. 4. B. B. 5. C. C, isso. 6. D. D. 7. A. 8. A. 9. C. C. 10. D. Beleza. Tchau. Facinho, né? A 6 ficou D? É isso? A 6 é D, todas as alternativas. Lembra que eu li 2 parágrafos separados aí? Fechou?